Olá, vamos iniciar nossas aulas de matemática. Vamos começar com a importância dos números. Os números estão presentes nas diversas situações do nosso dia a dia, nos meios de comunicação, como nos jornais, por exemplo. Deparamos-nos com muitas informações numéricas contidas em tabelas, gráficos, textos diversos. Precisamos estar preparados para enfrentar e compreender situações envolvendo informações numéricas relacionadas às medidas, comparações, dados de pesquisas. Por isso, escolhemos como ponto de partida do nosso estudo os números, retomando algumas das suas propriedades e operações com eles realizadas. Vamos ver os números naturais. Embora as formas de representar quantidades tenham sido diferentes ao longo da história, todas surgiram da necessidade de ordenar ou contar certos números de objetos utilizando a sequência 0, 1, 2, 3, 5 e assim sucessivamente. Chamamos esses números de números naturais. Foram vários os sistemas de numeração utilizados desde a antiguidade. Veja alguns exemplos. Nós temos o sistema babilônico, temos o sistema romano, temos também um sistema chinês e temos o indo-arábico. O sistema de numeração que utilizamos hoje, com 10 símbolos, é derivado do sistema indo-arábico e foi introduzido na Europa no século XIII. Apesar da utilização dos números ter se iniciado há mais de 5.000 anos, foi com o surgimento do sistema indo-arábico que o zero passou a ser usado. Para entender, principalmente as exigências relacionadas ao valor posicional da numeração escrita, para representar, por exemplo, 54 e 504. O papel do zero é essencial ao fim de que possamos distinguir uma representação da outra. Atualmente, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Vamos ver a representação desse conjunto. E se você percebeu, vai ver que no final da representação do conjunto N apareceu 3 pontinhos. São as reticências, que significa que o conjunto é infinito. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito e também um conjunto ordenado, já que dados 2 números naturais quaisquer, é sempre possível dizer se são iguais ou se um é menor ou maior que o outro. Em N, dizemos que um número natural B é sucessor de A, se B é igual a A mais 1. Então podemos dizer que se A vale 1, então teremos B igual a 1 mais 1. Então B será 2. E definimos também o antecessor de um número natural B, sendo B diferente de 0, como sendo o número B menos 1. Então podemos dizer que se B vale 2, então teremos 2 menos 1. Então o antecessor será 1. Vamos agora para os números inteiros. Qual é o resultado da subtração 2 menos 3? Durante muito tempo, problemas desse tipo foram considerados sem solução, porque só se admitia a subtração A menos B entre 2 números naturais, desde que A fosse maior ou igual a B. Circunstâncias como essas exigiram o surgimento do número com valores negativos, para explicar relações que só os números naturais já não davam conta de representar. Situações cotidianas como as que envolvem indicação de altitude, saldo bancário, registro de temperaturas mínimas de uma cidade ou resultados financeiros de uma empresa permitem compreender melhor o significado dos números inteiros, particularmente os números inteiros negativos. Representamos o conjunto dos números inteiros pela letra Z. Vamos ver a representação do conjunto Z. Veja que também no conjunto Z temos as reticências, mas vocês podem perceber que as reticências vão estar nos 2 lados do conjunto, tanto no lado positivo quanto do lado negativo. Isso significa que o conjunto inteiro dos inteiros ele é infinito tanto para um lado quanto para o outro.
no conjunto dos números inteiros, quanto mais afastado do zero está um número negativo, menor ele é. Qualquer número negativo é menor que o zero, ou que um negativo positivo. Ou que um número positivo. Tal como o conjunto dos naturais. O conjunto Z também é ordenado, uma vez que, dado dois números inteiros quaisquer, é sempre possível dizer se são iguais ou se um é menor ou maior que o outro. Podemos destacar os seguintes subconjuntos de Z. O Z com asterisco é o conjunto dos números inteiros não nulos. Você percebe que vamos ter todos os números negativos e positivos, menos o zero. O Z mais é o conjunto dos números inteiros não negativos. Serão todos os números de 0 até o infinito positivo. Z menos é o conjunto dos números inteiros não positivos. Serão todos os números de 0 até o infinito negativos. Temos também o conjunto Z asterisco mais, que é o conjunto dos números inteiros positivos. São todos os números positivos infinitamente sem o zero. E temos o Z asterisco menos, que é o conjunto dos números inteiros negativos. São todos os números negativos até o infinito menos o zero. Em Z, também é possível definir o sucessor e o antecessor de qualquer número inteiro n, tal que n mais 1 é o sucessor de n. Como n mais 1 sendo n1, então 1 mais 1, o sucessor será 2. E n menos 1 é o antecessor de n. Se n for 1, então 1 menos 1, o antecessor será 0. Nas próximas aulas, continuaremos com os nossos números, com os nossos conjuntos. Até mais!